Olá, pessoal, tudo bem? Estamos na reta final. Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma revisão, uma retomada do que nós estudamos neste ano de Ciências Humanas, focando na geografia. Então, nós vamos observar tudo que nós vimos na geografia. Lembrando, módulos 4, professora Sandra e professor Luiz. Então, vamos lembrar? Nós começamos a estudar um pouquinho sobre o continente americano, estudamos o conceito do que é continente, observamos um pouco o mapa, entendemos um pouco a divisão política, América do Norte, América Central, América do Sul, observamos algumas imagens, algumas paisagens aqui de uma ilha da Dominica e partimos para a colonização do continente americano, entendendo o que é colonizar e lembrando da dominação dos europeus sobre os povos do continente americano, a imposição da língua, dos costumes, dos hábitos. Depois nós olhamos um pouquinho para os nossos países vizinhos e conhecemos um pouquinho da Bolívia, da nossa de uma divisão física, política e observando um pouquinho as paisagens que nós estudamos. O Salar de Uyuni, o Lago Titicaca e aqui nós observamos um pouquinho sobre a questão da altitude, o que é e o que ela provoca também na saúde. Depois nós fomos para a floresta amazônica, lembramos da localização dela, falamos da vegetação, falamos da localização, das atividades econômicas, do látex, da produção, observamos a localização e a história de um tratado, de como era feita a divisão da floresta durante o período em que o Acre não pertencia ao Brasil. Então, existia uma divisão na questão da floresta amazônica. Depois, partimos para o saneamento básico, lembrando que nós estudamos um pouco o conceito, ampliamos e lemos uma reportagem sobre a Lei de Saneamento Básico, falamos da população ribeirinha, da situação deles, da situação de outros povos que vivem no Brasil sem a questão do saneamento básico e como ficaria as políticas públicas com relação ao saneamento básico. Depois fomos para o desenvolvimento tecnológico, pensando o que é o desenvolvimento tecnológico e como os países, observamos também um mapa mundi, e como os países desenvolvidos, eles se apropriam desse desenvolvimento tecnológico e acabam nos deixando os países mais pobres dependentes desta tecnologia. Estudamos um pouquinho sobre esse desenvolvimento ao longo do tempo. E falamos também sobre o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Depois fomos para o continente africano, localizamos a África, falamos um pouquinho sobre a diversidade desse continente, sobre alguns países, e aí nós focamos também numa reportagem. Lembram uma reportagem sobre os movimentos antirracistas no mundo? Foi mais ou menos por volta de junho de 2020, então houve um movimento, protestos sobre esse rei Leopoldo II, e nós falamos bastante sobre isso. Depois nós observamos um pouco a regionalização da África, a divisão da África do Norte, da África subsaariana, as suas características religiosas, o predomínio da religião islâmica
e observamos algumas imagens para a gente entender um pouquinho essa diversidade do continente africano, observando aqui que nós vimos o quanto ela é diversa. Depois fomos para um imperialismo, pensando um pouquinho no continente africano também, a dominação dos povos europeus sobre o continente africano. Então, essa dominação impôs a língua e impôs os costumes também e separaram as etnias. Lembram desta questão? Olha quanta coisa! E fomos para o trabalho no continente africano, a exploração do minério cobalto, não sei se vocês lembram, que era um minério específico para a produção de baterias de celulares, de notebooks, de carros elétricos. Então, nós observamos um pouquinho disso também e vimos a exploração do trabalho infantil. Fomos para a outra questão, a questão dos imigrantes e refugiados, sabendo qual era a diferença entre um e outro e a situação dos refugiados no mundo e no Brasil. Partimos para o respeito e meio ambiente. Outras coisas que aconteceram neste ano no Brasil, aquelas queimadas no Pantanal. Então, nós falamos um pouquinho sobre uma reportagem, localizamos o Pantanal nesta aula e vimos a situação, tanto dos animais quanto do meio ambiente como um todo. Partimos também para a questão das variações climáticas. Estudamos um pouco sobre o que é efeito estufa. E aí, nesta aula, nós tivemos uma lenda do Curupira, lembram? Aí, no finalzinho desta aula, nós tivemos um conto sobre a história, a lenda do Curupira. Partimos para duas etapas da globalização da cultura. Nós tivemos a parte 1 e a parte 2. Nós falamos um pouco sobre o que é globalização e entendendo que países mais ricos e os que, no final da Guerra Fria, no caso, os Estados Unidos, se impuseram diante do mundo com relação à sua cultura. Então, nós observamos a charge, pensando nessa imposição, nessa massificação da cultura norte-americana e estadunidense sobre principalmente os países mais pobres. Então, nós falamos um pouco sobre isso e também na parte 2, a influência do cinema nas nossas vidas, na nossa rotina com relação a essa dominação. E aí, nós finalizamos com a cultura do uso de energias fósseis. Falamos o que são energias fósseis, o que são energias renováveis e não renováveis. Fizemos uma reflexão pensando em qual energia que seria melhor para nós utilizarmos sem ser só esse tipo de energia fóssil. Vamos finalizar então nossas atividades. Escolha uma das aulas que acabamos de rever e escreva um comentário ou grave um áudio sobre o que foi significativo para você. Vocês podem gravar o áudio e manda pelo WhatsApp, ou então vocês podem registrar no caderno. Bons estudos, até breve, estamos finalizando. Um grande abraço, um beijo, tudo de bom para vocês.